Meu relógio aqui, né? Queridos, muito obrigado pelo convite. Obrigado por me fazer me sentir em casa. Eu fui muito bem recebido por dois irmãos que foram me resgatar lá na Fazenda Rio Grande. Eu estou hospedado na casa de um amigo no município de Fazenda Rio Grande, que é aqui perto. Obrigado. Meu nome é Marcel. Se você nunca ouviu falar em mim, não está perdendo muita coisa, está ouvindo agora. Eu morei aqui no Paraná por 10 anos, no município de Fazenda Rio Grande. Sou missionário, apoiado por uma igreja em São Paulo chamada Igreja Batista da Água Branca. Água Branca é o nome do bairro. E aí é uma igreja grande e ela tem me participado do meu sustento ministerial. Eu trabalhei no CAD aqui no Paraná por 10 anos, como eu disse para vocês. Eu vim para cá de vez em 2005, a primeira vez que eu passei aqui foi em 99. Fiz um curso no CAD em 1999, tinha 19 anos de idade. Aí eu voltei para São Paulo, fiz faculdade, terminei meus estudos, retornei em 2005 para o Paraná. Eu lembro que eu viajei no sábado, né, no domingo, eu viajei domingo para Curitiba. E no sábado eu fiquei noivo. Falei para a Michelle, me espera aí que eu já venho. E aí a Michelle encerrou 2 anos. Aí eu voltei, 2 anos depois voltei, casei com a bichinha. E moramos quase 10 anos na Fazenda Rio Grande. Temos uma filha, Sofia. Vai fazer 4 anos de idade agora em setembro. A Michelle está grávida. E nós estamos morando em São Paulo, na capital, nesses últimos 3 anos, desde que a minha filha nasceu. O CAD organizou uma liderança nacional, é a organização que eu também estou ligado. Eu já falo para vocês sobre ele, sobre o CAD. E eu participo da liderança nacional do CAD, que atende, tem atividades em quase 10 cidades no Brasil, trabalhando e desenvolvendo projetos de desenvolvimento em comunidades pobres. E, bom, é isso, basicamente. Muito obrigado pela acolhida e a recepção de vocês. Para vocês terem um pouco de noção do contexto que eu estou falando, a gente vai exibir um videozinho, que é uma matéria, deve dar 5 minutos no máximo. O CAD, aqui na Fazenda Rio Grande, participou de um concurso a subsidiária da Globo, RPC? RPC, né? Aquela emissora. As organizações que ganhassem o concurso, o prêmio era uma matéria do jornal, aqui local, e exibiria lá num programa da emissora. Então o CAD ganhou, e eles fizeram toda uma matéria, e é interessante que ela vai resumir um pouco o que o CAD faz aqui na Fazenda Rio Grande. O fundador do CAD é o nosso amigo Maurício Cunha, alguns de vocês já conhecem ele, já participaram de algumas coisas que ele falou, e ele vai aparecer aqui na matéria, e para vocês terem uma ideia do contexto amplo do que eu estou falando, do que vai ser a nossa conversa hoje de manhã. Podem colocar para a gente lá? Obrigado. Falamos agora do Prêmio Bom Exemplo. Vamos conhecer mais um dos finalistas na categoria Educação. Hoje mostramos o trabalho do Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral de Fazenda Rio Grande, um centro comunitário que oferece uma série de atividades para 400 crianças e adolescentes. Todo o projeto que o CAD inicia, ele é baseado num diagnóstico social, a partir daquilo que a própria comunidade aponta como necessidade, como prioridade. Nós fazemos a devolutiva do diagnóstico para a comunidade elege as suas prioridades e a partir disso a gente implanta os projetos. Um grande e bom exemplo do Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, o CAD, é promover o envolvimento da comunidade. Foi em Fazenda Rio Grande que o projeto começou e se espalhou para outros estados, sempre com a ideia de fazer da população responsável pelas mudanças que quer ver. 400 crianças e jovens participam de diferentes atividades, todas escolhidas junto com a comunidade. Me ensinem aí, o que vocês aprenderam hoje? O tomate faz com a garganta mesmo. A água hidrata o corpo, regula a temperatura corporal. Faço artes, robótica, faço janela, faço LBC. E é diferente da escola normal, assim? O CAD começou há 21 anos atrás. A nossa proposta era sermos um centro comunitário onde uma população, uma comunidade pudesse se desenvolver integralmente. A gente percebe que nessas crianças e adolescentes aqui da Fazenda Rio Grande há um imenso potencial latente de desenvolvimento, mas muitas vezes elas não têm oportunidades e acesso à informação, o conhecimento sobre seus próprios direitos, a educação de qualidade. Visualiza o seu estado ali, concentra.
Respira fundo e solta. Nós também entendemos o esporte como um direito da criança e do adolescente, e a partir desse direito, não só o direito ao futebol, mas o direito a todos os esportes. Então a gente não mediu esforço para trazer o rugby, é um esporte totalmente educacional, que trabalha com direitos, mas também com temas como paixão, integridade, respeito, compromisso, disciplina, que eles são inegociáveis. Hoje nós estamos atendendo 60 crianças e adolescentes, e também já temos alguns frutos em relação a isso, que são 6 adolescentes na seleção paranaense, alguns já na seleção adulta, no time adulto do Curitiba Rugby. Certo? Meu nome é Joyce, eu tenho 11 anos. Eu gosto de fazer malabares, gosto de um monte de coisa. Me ajuda a aprender mais, me ajudar a fazer as coisas boas, fazer as coisas ruins. Com todo esse conhecimento, a ideia é que os alunos se transformem em pessoas que mudam também a sociedade. Muitas vezes eles acabam vindo trabalhar de novo aqui no CAD. É o caso da Ariane. Conta pra gente a tua história. Muito bem. Eu comecei no CAD com 4 anos. Eu vim estudar na pré-escola que nós tínhamos aqui. E fiquei até os 7 na pré-escola. E depois vim fazer os projetos também de cultura. Passei a ser voluntária. Hoje eu tenho 21 anos e sou educadora social. Estou terminando a faculdade e eu acho que o CAD contribuiu muito na minha vida nisso também, na perspectiva de futuro que eu, claro, não tinha antes, mas eles me ajudaram a construir isso. É um senso de realização muito grande, um senso de gratidão a Deus, de gratidão à comunidade, de gratidão aos nossos colaboradores, aos nossos funcionários e apoiadores, mas também uma sensação de que ainda é muito por fazer, que a gente acabou de começar, são 21 anos de caminhada, mas a gente não está cansado, cada dia novos desafios aparecem e a gente está com muita vontade de alcançar mais crianças, mais adolescentes e fazer diferença em mais comunidades do Brasil. É isso. Estamos lá então na Fazenda Rio Grande, com uma iniciativa desse grande centro comunitário. Como você viu lá, aparece o Maurício, mais de 20 anos, acreditando que o Evangelho transforma todas as coisas. O CAD é uma organização cristã, confessional. A gente se define como uma missão evangélica que pretende aplicar a verdade do Evangelho para todas as áreas da vida. É nesse pano de fundo que eu quero compartilhar com vocês algumas coisas interessantes a respeito de um tema que me foi proposto, que é a igreja para a cidade. E eu vou ler em Atos 1, do versículo 1 até o versículo 3. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois dos seus sofrimentos, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus, fala com a gente através da tua palavra, que não seja o Marcel expondo alguma coisa, alguma ideia interessante, mas a tua palavra, que é viva, eficaz, que é o poder de Deus para a salvação, produz o impacto dessa igreja nos meus irmãos e nas minhas irmãs. Em nome de Jesus, que o Marcel desapareça, tudo que no Marcel diminua, seja neutralizado. Qualquer tipo de pensamento, sentimento contrário ao teu caráter, que esteja no nosso meio, que o Senhor tire da nossa presença. Em nome de Jesus, que prevaleça apenas a tua presença nessa manhã. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, amém. Que tipo de igreja produz impacto na cidade? Eu vinha no caminho, quando os meus irmãos trouxeram para cá, conversando sobre essa temática de uma igreja que serve a cidade. Qual é o papel dessa igreja e qual é a relação da igreja na cidade? É possível ter uma igreja em uma cidade, ou na nossa região mais rural, mas que interage com problemas da cidade. Hoje em dia, o urbano e o rural, eles são conectados, e o problema de um é problema do outro, o problema do rural é problema do urbano, e quando afeta o meio urbano também afeta o meio rural, então as coisas são conectadas. E a igreja de Jesus Cristo?
Por que Deus permite que uma igreja seja implantada, que um grupo de pessoas se articule num movimento e se reúna num lugar como este? Para que tudo isso? Qual que é a energia que faz esse negócio andar? E aí eu escolhi uma metodologia muito simples. Eu falei, vamos olhar no livro de Atos e vamos dar uma pesquisada breve para tentar construir aqui uma espécie de gabarito. Sabe o gabarito da prova? Você tem a prova, aí você tem o gabarito. Aí você vai esticando lá nas suas respostas e para corrigir a prova, você tem um gabarito que aponta as suas respostas. Quanto mais resposta você tiver que coincide com o gabarito, melhor o teu desempenho, a tua pontuação, não é verdade? E talvez o livro de Atos pode apresentar para mim e para você uma espécie de um gabarito de o que Deus estava pretendendo no mundo com esse negócio chamado igreja. O que Deus tinha na cabeça quando mobilizou homens e mulheres nesse negócio chamado igreja e implanta eles num lugar específico chamado cidade, num contexto urbano, com todos os seus desafios. E aí, para que serve essa galera que se autodenomina a Igreja de Jesus Cristo? Primeiro aspecto do gabarito aparece aqui em Atos 1, versículo 3. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. A última agenda do Cristo ressurreto foi o reino de Deus. Aqui, pessoal, é a saideira de Jesus. Jesus morre, ressuscita, e ele fala assim, galera, eu tenho 40 dias para dar o desfecho final, para amarrar o finalmente com vocês. E eu vou amarrar esse finalmente, a revisão geral, com um tema, que é o meu tema, é o meu conteúdo final. É como se Jesus estivesse falando assim, se você esqueceu tudo que eu fiz, não esquece isso aqui. E qual é o assunto que Jesus está tratando? O reino de Deus. Atos 1 já começa dizendo, a pauta é o reino de Deus. Uma igreja para a cidade, uma igreja que entende que tem algum chamado de Deus para a cidade, ela não fala dela própria. Ela não é um gueto de gente que tem um vocabulário restrito, fechado, o vocabulário gospel, que fala como crente, que só crente entende. Ela não fala para ela mesma. Já foi em reunião de crente? Eu já. Às vezes eu tenho que apertar a tecla da legenda, porque só os crentes entendem. Uma igreja para a cidade, ela não fala dela própria e para ela própria. Ela fala para todo mundo. O reino de Deus é a boa nova do evangelho para todo mundo. Para o rico, para o pobre, para os manos da periferia. Não sei se existe isso aqui, né? Esse vocabulário. Lá em São Paulo fala os manos da periferia. Para jovens de classe média, perdido às vezes. Para mulheres solteiras, mulheres abandonadas, homens que abandonaram suas famílias. O evangelho é a boa nova para todo mundo. Para quem está cumprindo pena numa cadeia, para quem está quase na cadeia, só não foi ainda. É esta boa nova do reino de Deus para todo mundo. Uma igreja para a cidade articula o discurso dela, o vocabulário, a fala dela, tendo como centro o fundamento, o reino de Deus. Uma igreja para a cidade constrói a sua identidade no paradigma do reino de Deus. Os valores dessa igreja, os valores que nutrem a sua identidade, estão menos relacionados à história da denominação. Nós nascemos quando São Lutero despertou do mosteiro. É verdade, isso faz parte também do nosso DNA. Porque meu pai, minha avó, meu avô, meu bisavô foi o primeiro a botar a primeira pedra desse terreno. Tem uma pedra aqui, ó, com o nome do meu trisavô.
E aí a gente organiza uma mitologia de identidade em torno de alguém ou uma tradição religiosa. A identidade, os valores, melhor dizendo, que nutrem a nossa identidade estão menos relacionados à nossa marca. Comunidade evangélica, Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. É o nome que Deus deu para vocês. Mas a identidade, os valores são mais profundos ainda. O fundamento é o reino de Deus. A identidade, os valores que nutrem a identidade dessa igreja não estão respaldados numa liderança carismática. Nós somos fundados pelo apóstolo, não sei das quantas, no ano de 1773, quando aqui só tinha índio, só tinha não sei, e esse cara era um visionário incrível. E aí a gente venera o histórico de alguma liderança super carismática, ok? Cada liderança tem a sua própria história com Deus, e os líderes passam, mas os valores do reino de Deus permanecem para sempre, nutrindo a próxima geração, e a próxima, e a próxima. O fundamento de uma igreja que tem sentido, relevância para a cidade, é aquela que se nutre dos valores do reino de Deus. Nesse sentido, ele é menos crente, menos evangélica, por incrível que pareça, e mais conectada com a pessoa de Jesus Cristo e o Evangelho, que é o centro do reino de Deus que a gente está dizendo aqui. Segundo, está lá no versículo 5 desse mesmo capítulo 1. Diz assim: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. A cena aqui é que a galera estava embasbacada, Jesus tinha ressuscitado, subiu ao céu, e aí o povo, o que a gente faz? E eles recebem essa mensagem do céu, dizendo para eles: João batizou com água, mas vocês serão batizados dentro de poucos dias com o Espírito Santo. Independente se a gente aqui é mais pentecostal ou menos, se acredita que o batismo do Espírito Santo é um segundo momento da experiência com Deus, com as pessoas, ou não. Há quem crê que quando você se converte, você já está batizado pelo Espírito Santo. Mas, em todo caso, não vem ao caso aqui. Uma igreja para a cidade, ela se move pelo poder do Espírito Santo. Eu fiquei impressionado com a estrutura de vocês. E vocês poderiam dizer assim: graças a Deus, Marcelo. Mas não veio de nós. É graça de Deus para essa igreja. É o poder do Espírito Santo. Uma igreja desta, ela se percebe como canal do Espírito Santo, porque ela se liga que os problemas da cidade são muito maiores que ela mesma. Pensa na região metropolitana de Curitiba. Você acha mesmo que essa comunidade vai dar conta dos problemas da região metropolitana de Curitiba? Não vai. Então por que a gente faz e como a gente consegue fazer? Porque ela se move no poder do Espírito Santo. A igreja para a cidade, ela é movida pelo Espírito Santo. A força motriz, a fonte de energia dessa igreja é o Espírito Santo. E a pergunta que você faz imediatamente é: então por qual razão o Espírito Santo se move nessa igreja? Por qual razão o livro de Atos conta a grande história do derramar do Espírito Santo na igreja? Para que eles foram cheios do Espírito Santo? Por que essa igreja é energizada pelo poder do Espírito Santo? Por que vocês buscam isso? Versículo 8 de Atos 1 vai para o nosso terceiro ponto. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A igreja para a cidade, movida pelo Espírito Santo, é missionária. É missionária.
O Espírito Santo se move nela para expandir o campo de atuação dela. Uma igreja para a cidade, ela não é uma igreja de gueto, isolada de seu contexto amplo. Nós estamos numa cidade chamada Colombo, que tem o seu papel na região metropolitana de Curitiba, que tem os seus desafios. Nós estamos num bairro que é rural, que tem os seus desafios. Nós não somos uma igreja de gueto. Nós olhamos a nossa agenda local e sabemos que o poder do Espírito Santo quer nos chamar para testemunhar em Colombo, Curitiba, no sul do Brasil e até os confins da terra. Porque a igreja movida pelo Espírito Santo é uma igreja missionária. E é missionária porque é igreja. Logo, quando que eu e você começamos a nos engajar na missão? Sabe quando? A partir do dia em que você entende a obra de Jesus na cruz na tua vida. Quando você virar crente no português correto. Tu é crente em Jesus, então você está na missão. Alguém me perguntou, quando foi, Marcelo, que você começou a tua trajetória tipo missionária? Eu diria, olha, se eu fosse bem radical, no dia que eu me converti. Mas eu não estou no Azerbaijão, no Sudão. Você está em fé em Jesus? Estou. Então você está na missão. Ponto. Na tua casa, na tua roça, no teu trabalho, no jardim, na horta, na empresa e também no Azerbaijão. Porque o Espírito Santo mobiliza a igreja para testemunhar em todos os cantos. Aqui e lá. É a igreja de Jesus. Essa igreja para a cidade dimensiona o papel dela e a sua responsabilidade num quadro muito mais amplo. Você acha mesmo que Deus mobilizou todos vocês que estão olhando para a minha cara agora, só para ter impacto nessa rua? É muito medíocre. O Espírito Santo tem mais. Você acha mesmo que o potencial de vocês é só para essa região de Colombo? É muita mediocridade. O Espírito Santo tem mais. Tem mais. Dos homens e mulheres que Deus chamou para servir aqui com vocês. Tem mais. O testemunho dessa igreja extrapola o seu próprio CEP. Por quê? Porque o Espírito Santo faz assim. Ah, mas a gente não tem dinheiro. A gente não tem todo o preparo. A gente não tem toda aquela... A gente não é chique. Ok? Mas a gente tem o Espírito Santo. E a obra de Jesus na cruz. E Ele é que vai levar a gente para onde Ele quer. 4. O quarto ponto do nosso gabarito. Atos capítulo 3. Eu não vou ler a história inteira. Você lembra dessa história? História emblemática. Os discípulos Pedro e João estão dando um rolê. E aí eles estão indo lá para o templo. E na porta do templo chamada Formosa tinha um mendigo paralítico. Lembra dessa história, né? O mendigo fala: ô tio, dá um real aí. Não era um real exatamente. Dá um real, dá um real. Aí vocês lembram, Pedro e João para, olha para eles e fala assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levante, sai dando. E o cara é curado. Uma igreja para a cidade tem resposta para os pobres da cidade. Era um mendigo no meio do caminho. E no meio do caminho tinha Pedro e João. O mendigo paralítico estava com um destino definido. Até que Pedro e João cruzassem o caminho dele. Os pobres em Colombo já têm um carimbo de um destino. Qual é o destino de uma menina pobre da área rural de Colombo? Já está um carimbo na testa dela, não é verdade? É isso que ela vai ser. O adolescente pobre em Colombo tem um teto. É aqui, ó. Ele vai chegar até aqui. Mas no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E sobre esta pedra Deus edificou a igreja dele. E aí Pedro e João passam e diz assim: mendigo,
paralítico: nós daremos a você o que nós temos. Em Atos capítulo 5, versículo 15 e 16, diz assim: de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas, macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. A igreja para a cidade atrai os doentes, os atormentados, os paralisados, porque ela tem uma resposta para as multidões. Essa igreja faz parte da resposta de Deus para Colombo, para a região metropolitana de Curitiba, para o Paraná, para o Brasil e para o mundo. Ah, mas a gente não sabe exatamente como vai fazer isso. Então descubra no poder do Espírito Santo e não sejam medíocres a respeito de vocês mesmos. Porque as multidões sabiam onde poderiam encontrar a cura. Era naquele povo lá, naquela galera que se chamava Igreja de Jesus. A igreja para a cidade atrai os problemáticos, as multidões problemáticas. Ela não se intimida em recebê-los. Tem gente problemática em Colombo? Sabe qual é o melhor lugar para os problemáticos? Aqui. Tem adolescente em Colombo que está quebrando tudo na escola? Tem? Ou só em São Paulo que tem esse tipo de coisa? Tem aqui também? Onde está a resposta para os adolescentes de Colombo que frequentam o ensino público e continuam sem saber ler e escrever? A resposta está numa galerinha que não tem medo de cara feia, que é mobilizada pelo poder do Espírito Santo e que desenvolve soluções inovadoras para o gap da educação que está destruindo o futuro de adolescentes e crianças em Colombo. A resposta está aqui. É para isso que Deus colocou nós aqui. A igreja para a cidade serve a cidade. Tem resposta para a multidão. A igreja nessa cidade é uma alternativa concreta à loucura e à doença produzida na cidade. Eu venho de uma cidade de fato que, de uma forma muito mais dramática, ela produz o que essa sequência de versículos do Atos capítulo 5 diz. Tem um bando de gente transtornada em São Paulo, aloquiçada. Você sai, se você se deixar, você termina o seu dia mais louco do que começou, porque é uma loucura. As grandes cidades estão destruindo as pessoas. Existe um estilo de vida urbano que mata as pessoas, produz doença. E onde haverá a alternativa de cura? Onde você acha, pessoal? No spa? É só para quem tem dinheiro. Tem uma resposta melhor. É nesse estilo de relacionamento construído aqui. Aqui ninguém enlouquece. Aqui o transtornado é liberto. O doente é curado. Seja de qual nível de coerência. O pobre encontra o direito dele. Quem não tem perspectiva encontra um futuro brilhante, novo, no poder do Espírito Santo. Nós temos um outro estilo de vida para a cidade. 5 e último. Atos capítulo 16, versículo 20, tem um episódio fantástico dos apóstolos. Eles foram levados aos magistrados, às autoridades civis. Atos capítulo 16, versículo 20. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A igreja para a cidade é contracultural, perturba a ordem, perturba. A gente atrapalha o status quo, atrapalha. Nós somos um enclave diante da avalanche dos valores do sistema desse mundo. O sistema desse mundo diz: o papel da mulher é este, a adolescente se comporta assim, o menino é isto, ser bem sucedido é esta foto. E a gente chega para perturbar o status quo, pregando costumes
completamente diferentes. É isso. A igreja para a cidade é contracultural, afronta o status quo. É um enclave rebelde diante dessa cultura hegemônica. E por final, essa igreja na cidade atrai oposição. Nós queremos ser uma igreja que tem essa característica, não é? Nós vamos atrair oposição. O evangelho não dá direito para a gente falar para você e para mim que a vida é fácil, que a vida vai ser fácil. Não, não vai ser fácil. Tu tem muito dinheiro? Olha como começa a complicar para o nosso lado. Tu tem muito dinheiro? Vende tudo e dá aos pobres. Meu Deus, que tipo de ética é essa para a relação com a riqueza? Não é fácil. Não é fácil. Tu é muito pobre, não é pelo fato de você ser pobre que você já ganhou o reino dos céus. Não. Se arrependa dos seus pecados. Tu tem uma vida sexual assim ou assado, se arrependa, porque no reino de Deus é outra lógica. A gente tem outro jeito de se relacionar, homem e mulher. Tu está indo mal na escola, a gente tem uma resposta para oferecer. Crianças estão sendo vítimas de abuso sexual, físico, a gente tem uma resposta contracultural para oferecer. Homem e mulher estão sendo confundidos num discurso para destruir a identidade de homem e mulher que Deus inscreveu em Gênesis. Nós temos uma resposta contracultural. É homem e mulher que Deus formou, e nós produziremos os melhores homens e as melhores mulheres do mundo no poder do Espírito Santo. Vocês são muito conservadores, alguns vão dizer. Quando vocês começarem a encher esse prédio de pobres, outros vão dizer, vocês são muitos comunistas. E vocês responderão, nós somos aqueles que não nos curvamos diante do sistema desse mundo e seguimos a Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que essa igreja desenvolva iniciativas transformadoras no poder do Espírito Santo. Para ser um enclave. Sabe o enclave? É o ponto fora da curva de como essa cidade tem caminhado na história. Que essa igreja seja o ponto fora da curva. Em nome de Jesus. Sem triunfalismo. Porque não virá de vocês nem de mim, mas pelo poder do Espírito Santo. Que esse espaço de vocês, muito bonito, lindo, seja espaço onde a multidão doente, pobre e mendiga encontre solução, cura e saúde em nome de Jesus. Que a agenda dessa igreja seja uma agenda concreta, que tenha resposta para as multidões doentes, para as mães solteiras doentes, para os filhos largados doentes, para adolescentes perdidos doentes. É aqui. E os paralíticos, para onde eles virão? Para cá, porque aqui eles receberão a cura. Os paralíticos na economia, na educação, na violação dos direitos, é aqui. A gente arrasta até aqui e apresenta o poder de Deus numa ação inovadora para a comunidade, em nome de Jesus. Porque essa é a natureza da gente. É isso que vocês são. A igreja de Jesus. Eu quero orar por vocês. Pode ficar em pé se você quiser. Deus, obrigado pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui hoje, pela manhã. Que essa igreja seja incomodada pelo Teu Espírito Santo. Que essa igreja seja atormentada pelo Espírito Santo a não ser medíocre, a não manter uma estrutura para ela própria, mas uma igreja que dispõe dos recursos que são do Senhor para testemunhar a respeito das Tuas verdades na comunidade. As Tuas verdades para a educação, para a economia, para as perspectivas de futuro que jovens podem ter nessa cidade, no acolhimento de idosos, de mulheres vítimas de violência. Aqui, essa infraestrutura é dedicada a apresentar as Tuas verdades no poder do Espírito Santo para o todo da vida. Em nome de Jesus, que esse ambiente seja um ambiente
que vai incubar iniciativas transformadoras, para testemunhar do teu nome, até aquele dia. Que a relevância deles, Deus, seja tanta, que atraia a oposição. Que essa igreja não tenha uma vida fácil nesse sentido, porque ela será uma resposta contracultural. Que o Senhor os fortaleça, dê a eles criatividade, ousadia, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus, se tem alguém aqui na igreja que fala assim: ah, Marcel, mas a gente não sabe, a gente não pode, a gente não tem dinheiro, nós não temos experiência. Ou alguns que dizem: ah, eu tenho cabelo branco demais, ou cabelo branco de menos, sou muito jovem, nós não temos dinheiro. Que o Senhor confirme o lugar deles, porque a obra é tua, a missão é tua, é o poder do Espírito que vai fazer, em nome de Jesus. Que eles sejam bênção para as nações, para Colombo, para as nações. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, amém, queridos, obrigado.